Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Olá, nesse lugar tão gostoso você tem um programa muito especial. Seja muito bem-vindo à Casa dos Bichos. O programa de hoje vai ser todo feito aqui em Santos, onde acaba de ser inaugurado o primeiro centro de adoção animal do país a cumprir com as normas internacionais de bem-estar animal. Vamos conhecer? Já estamos aqui para conhecer um pouquinho dessa estrutura toda. A gente vai conversar agora com a coordenadora da Codevida, Leila Abreu. Leila, obrigada por nos receber. Eu que agradeço vocês estarem aqui, vindo conhecer esse nosso espaço novo. Muito legal. Bom, eu comecei falando na abertura do programa que aqui é o primeiro centro de adoção que obedece a essas regras internacionais, essas normas internacionais de bem-estar animal. Que normas são essas? Então, na verdade, aqui é um centro de adoção que pertence a um órgão público. Eu desconheço algum órgão público no nosso país que tenha um centro de adoção que se enquadra às 5 liberdades que a gente chama de normas internacionais. Essas 5 liberdades foram criadas há 40 anos atrás na Inglaterra pelo Ministério da Agricultura da Inglaterra. E eles criaram só para animais de produção. O objetivo deles era proporcionar qualidade de vida para os animais de produção, para que eles tivessem carnes mais macia e pudessem produzir mais ovos, mais leite. Nessas 5 liberdades, eles chegaram à conclusão, outros que começaram a encorpar essas 5 liberdades, de que isso se enquadra a todo e qualquer animal. Livre de fome, livre de estresse, com condições para desenvolver as suas habilidades naturais. Então, são 5 liberdades que têm que existir para que a gente possa dizer que aquele animal ele está dentro de um quadro de bem-estar. Se a qualquer um item desse não está cumprido, a gente tem que ver no que a gente pode melhorar. E aí, Santos adiantou-se aí no que, quer dizer, comparado com a Inglaterra, que tem uma norma de 40 anos, o Brasil está atrasado, mas Santos foi pioneiro aqui no Brasil em relação a essa preocupação com essas 5 liberdades. Não dá para falar em bem-estar se não falar nas 5 liberdades. Também falando sobre bem-estar, eu queria trazer um pouco a questão da lei conhecida como Lei Feliciano, de 2008, que proibiu a eutanásia no estado de São Paulo para animais que não estejam em condições realmente ruins de saúde, que não tenha mais como reverter, ou de temperamento. No caso aqui do centro de adoção, o problema é que no centro de controle de todo o país, de zoonoses, o espaço que já existia antes da lei não foram revistos, reformados. Portanto, o animal que entrava e já ia ser eutanasiado 3 dias depois, agora fica no mesmo lugar, que não tinha estrutura adequada para uma lei nova, que disse, olha, não podemos mais eutanasiar. Como que Santos se sensibilizou a isso e se adequou também, tanto a essas liberdades, quanto também a essa necessidade que a nova lei impôs? Então, a Lei 12.916, que é a lei conhecida como a Lei Feliciano, ela diz que todos os centros de zoonose do estado de São Paulo, eles são proibidos de fazer eutanásia como forma de controle populacional de animais. Tem muito, então vamos matar. Por isso existia carrocinha e por isso todo mundo que dizia que tinha um cachorro na minha porta, eles iam lá, pegavam e recolhiam. Mas nunca ninguém ia lá depois para saber como estava o animal. O animal morria. Uhum. No entanto, a lei surgiu e foi maravilhoso ter surgido. Você está vendo uma unidade nova e pena que vocês não tenham oportunidade de conhecer o lugar que ainda estamos, que a gente está vindo para cá aos poucos trazendo os bichos. É um lugar que era um antigo centro de zoonose, terrível, feio,
com solitárias onde os animais ficavam confinados. Quando você começa a dar exemplo para a população e mostrar, olha, eu estou fazendo, você começa a ter a população do teu lado. Claro. Você disse então que era muito ruim a situação do CCZ aqui de Santos, e aí se transformou hoje no centro de adoção, que é o primeiro do Brasil. Como é que vocês conseguiram startar? Porque o primeiro passo é muito difícil. A gente, com muita luta e sensibilizando a população e o órgão público, se construiu área de soltura, põe bloquinho, telinha, um dá isso, outro daquilo, e assim a gente foi melhorando as condições dos animais. E bem-estar animal não é beijar o cachorro o tempo todo, isso não é bem-estar animal. Bem-estar animal é conhecer tecnicamente se aquele espaço é adequado para aquele temperamento daquele animal, é não dizer eu estou separando por sexo, eu estou separando por afinidade. Aquele que se dá bem com esse, é esse que não consegue viver sem esse. É assim que se separa de acordo com o bem-estar animal. Esse animal não pode ficar aqui de jeito nenhum. Não, se não tiver lugar, é aqui que ele vai ficar. Como é que começou em Santos? Foi a comunidade convencendo, sensibilizando o poder público, ou o poder público que se adiantou a essa necessidade? A comunidade pedindo, lutando, exigindo. A gente sabe que há uma tendência mundial graças a Deus não, mas no Brasil já está mudando, de se pedir abrigos. E abrigos não resolve o problema dos animais. Porque existe um estudo da USP, feito em 2004, que em 20 anos nós teremos na cidade de São Paulo mais cães do que seres humanos. Então, Santos, inclusive, tem castramóvel. Santos tem. A gente acabou de ganhar esse castramóvel, ele chegou a semana passada, uns 15 dias atrás. E a gente ainda vai começar a usá-lo agora na semana que vem, porque os documentos do carro ainda nem estão prontos. Então, na semana que vem, a gente já vai começar bairros carentes. Então, sempre. Aquela resistência que existe de alguns profissionais da área em relação à castração dentro de ônibus, que é o projeto já de várias cidades que buscam ter o castramóvel, o Santos já adiantou, porque você mesma me falou nos bastidores que hoje já é permitido, é possível. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, eles eram contra tudo, não se podia fazer nada. E a população de animais aumentando. Já existe castramóvel em Porto Alegre, em Florianópolis, se não me engano, não tenho certeza, em Sorocaba. E existe aqui na Baixada Santista, em Santos, que foi comprado pela Prefeitura de Santos. E o nosso objetivo é ir ao encontro da população. População de baixa renda. Esse sempre. Qual é a meta de castração que vocês têm mês aqui? Então, a gente já chegou a quase 500 castrações mês. Isso é que foi muito bonito. A gente está inserido num bairro muito pobre, de 100 mil habitantes nessa região. E as pessoas nunca tinham levado cachorro em veterinário, os cachorros chegavam lá com bicheira, morrendo, e a gente brigava, multava. E no começo foi um embate. Então, essa foi a maior conquista, a mudança de postura em relação à população carente e seus animais. Então, assim, vocês fizeram um trabalho que foi um ciclo, né? Não foi só de um lado. Não. Mudaram da Secretaria de Saúde para Meio Ambiente, tiveram o apoio da população, foram entendendo as necessidades, fizeram cálculos para entender quantos têm que ser castrados, para fazer o bem-estar animal, dar dignidade para os animais. Quer dizer, é um trabalho... Uma coisa gera outra, porque a gente poderia fazer 800 castrações mês, porém o número de pessoas que passaram a procurar socorro para os seus animais, está com a doença do carrapato, esse animal está atropelado, está assim há 15 dias, quando descobriram que ali era um lugar onde os profissionais realmente iam ajudar, passaram a procurar consulta cada vez mais, ao ponto das consultas começarem a atrapalhar o ritmo das castrações. Você não vai deixar um animal agonizando sem atendimento. Claro, lógico. Então a gente procurou equilibrar, sem prejudicar o ritmo das castrações, que é o foco e é o que importa. Sem prejudicar, mas procurou atender e fazer. A gente faz muita cirurgia de emergência e procurar salvar o maior número de vidas possível. Com certeza. Bom, e aí a gente voltando aqui nessa história do meio ambiente, de saúde, onde ficam os animais que no centro de controle de zoonoses normalmente está na saúde, claro. Você
A dificuldade que eu vejo que muitos gestores têm é dizer o seguinte: ele começa o ano falando, a pasta, essa Secretaria de Meio Ambiente em geral não tem verba, não teria como abraçar também os animais. No entanto, a Secretaria de Saúde continuou suprindo as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente, até que em mudança de ano se aumentasse a dotação orçamentária para que a Secretaria do Meio Ambiente abraçasse isso. No momento, a gente tem gestores, e eu posso falar muito à vontade porque eu sou funcionária pública concursada, então eu não preciso ficar elogiando ninguém. A gente teve um gestor no passado e tem um gestor atualmente que se sensibilizaram e entenderam que esse é um pleito da população. Santos, se não me engano, é a segunda cidade do país em número de animais. As pessoas amam os seus animais. E aqueles que não amam, eles são punidos, na grande maioria das vezes, porque pelo Código Penal brasileiro, maltratar animal não é crime. Então, a gente ainda sofre por conta de que a gente aguarda uma mudança no Código Penal. Porém, houve sensibilidade, porque se não há essa sensibilidade, como é que se conseguiu essa sensibilidade? A população, apelo, e a gente mostrando o trabalho. Não adianta um gestor que não tem obrigação de gostar de animais, ele é gestor, ele chega num local e vê todo mundo sentado, tá tudo bem? Tá. Não, os próprios funcionários cobram incessantemente, porque a palavra comprometimento está 24 horas por dia com eles. Eles têm amor aos animais. Eu não tenho um funcionário aqui que não ame incondicionalmente. Mas você já teve? Teve, e a gente fez questão de dispensá-los. A gente lutou muito para dispensá-los. Era uma guerra, porque eram pessoas que estavam há muito tempo enraizadas ali. Mas a gente com isso foi trocando e sempre vai trocar quando precisar. Tá vendo aí? É uma dica, acho que fica para todo o país mesmo, que precisa rever a questão dos animais. Todos os gestores têm que fazer mudança, se sensibilizar, a população continua pressionando e fica aqui a questão do comprometimento. Leila, a gente tem que ir para o intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta. Você não pode perder. A vida é feita de descobertas e experiências, de coisas e lugares novos e interessantes. Venha se aventurar! Na Cobasi você vê muita coisa legal e encontra tudo para o seu pet. A Cobasi tem a mais completa linha de produtos para seu animal de estimação. Tudo a preços imbatíveis. Desbrave, explore, surpreenda-se. Cobasi, o shopping do seu animal. Cobasi. Estamos de volta com a Casa dos Bichos, hoje em Santos, no primeiro centro de adoção com práticas de bem-estar animal do Brasil. Ao meu lado, a coordenadora da Codevida, Leila Abreu. Leila, continuando o nosso papo, uma aula pra gente hoje, eu quero te perguntar sobre a verba. Essa estrutura toda que a gente já conseguiu ver algumas partes desse prédio, desta construção, a gente tem informação de que custou R$575 mil. De onde veio essa verba? Olha, tudo que é feito na Codevida, tanto na antiga, onde a gente vai mudar para cá, quanto nessa, a gente teve verba parlamentar, R$300 mil do deputado Ricardo Trípoli. A gente teve emendas dos vereadores, do vereador Benedito Furtado, que foi a maior verba, que é o vereador que é ensandecido pela causa e é o que encabeça. E verba também, eu não quero ser injusta, eu acho que de 2 vereadores um pouco menores, o vereador Marcelo Del Bosco, se não me engano, Marcos de Rossi, eu não lembro bem.
Mas é claro que essa verba toda não daria para fazer as melhorias que aconteceram lá, nem as daqui. Claro. E é claro que entrou também a verba da prefeitura. Com certeza. Quantos animais vocês têm hoje? Bom, a gente tem de cães, a gente tem perto de 100 e de gatos perto de 120. Entendi. Aqui, quantas baias nesse prédio novo vocês têm? Por volta de 50 baias. Isso não quer dizer, por exemplo, eu tenho baias que cabem 6 animais. Porém, não é o caber. Será que eu tenho 6 animais que se dão bem e podem ficar ali? Exato. Eu não tenho. Eu tenho turminhas de 4. Então, eu não vou ocupar a baia com 6 só porque cabe 6. É a diferença de zoonose para bem-estar animal. E baias que são diferentes, né? Porque você tem menores, maiores, duas enormes, né, de pitbull. Na verdade são áreas, essas 2 enormes, são áreas de soltura para pitbulls. Então, ou de animais que não se dão bem com outros. Então eles ali desestressam, ficam um tempinho para depois voltar para a baia deles. Porque animais que ficam sozinhos em baias não precisam de uma baia imensa, não tem o terreno para construir todas as baias enormes. Então a gente precisa se adaptar. Mas tá dando certo. Eu fiquei apaixonada pelas áreas que você tem de soltura e a forma que você já me explicou, e eu quero que as pessoas saibam do revezamento que vocês fazem para que os animais não fiquem só presos na baia que eles estão. Conta um pouquinho sobre essas baias e como é que vocês fazem esses revezamentos, quantas vezes por dia eles passeiam, né? Eles podem ficar soltos. É assim, a gente entende que o médico veterinário que ele se concentra na clínica, ele diria que todos os animais são felizes e bem, porque eles estão vacinados, microchipados, castrados, sem doença nenhuma. Então não se leva em conta o bem-estar emocional desses animais. Quando você fala em bem-estar animal, não adianta ele ter tudo isso se ele é extremamente infeliz. A imunidade dele vai baixar e ele vai ficar doente. Então a gente se preocupa muito com proporcionar, não é porque ele tem uma baia relativamente legal com solário, que ele não precisa sair dali. Então é tudo pensado individualmente, no que cada animal precisa. E realmente isso é feito, porque a gente tem alguns pouquíssimos voluntários e que vêm aqui de surpresa, eles não precisam marcar, né? E que vêm e entram e eles sempre perguntam, mas o que está acontecendo? Porque a movimentação, esses latidos que vocês estão ouvindo, provavelmente está se fazendo baldeação de cachorro. E eles já sabem que vão sair. Então eles ficam muito felizes. Os tratadores aqui de segunda a segunda? De segunda a segunda. Também a gente sabe que em alguns centros de zoonose existe uma prática de que final de semana não aparece ninguém, o gestor não quer pagar hora extra, não se dá comida porque assim não faz sujeira na baia, então não precisa limpar. Isso não existe. Aqui eu tenho tratador de segunda a segunda e a prefeitura paga hora extra para que eles venham fazer, até porque com vida, né? Gente, a gente não come em horário comercial de segunda a sexta, né? Os animais também. Quantas vezes as baias são higienizadas por dia? De manhã é feita a grande higienização. Então as baias são lavadas com sabão, tudo direitinho. De tarde não dá para fazer tudo de novo pelo número de funcionários. Então depois que eles comem, se retira todas as fezes dos animais para que eles não durmam em cima das fezes. Se tiver algum animal com fezes moles, que ali realmente está muito sujo, se lava de novo. Mas não se lavam todas as baias novamente. Mas prioritariamente uma vez de manhã é o dia de sempre, todo dia de manhã é a faxina total. E com uma coisa muito legal. Quando no centro de zoonose, eles jogavam esguicho nas baias com os animais lá dentro. Então, eu presenciei essa cena. Animais no canto da parede em pânico, com medo do esguicho, com medo da VAP, com barulho, no frio, ficavam cheios de fungos. E os pallets de madeira. Centro de controle que em geral não tem um solário pelo menos. Não, então, não tem. E os pallets de madeira que ficam umedecidos e apodrecem e provocam fungo nos animais. Então, primeira medida, ninguém lava a baia com animal dentro. Os animais saem, vão para as áreas de soltura, enquanto isso lavam-se as baias. Trocamos todos os pallets por pallets de polipropileno. Eu não sei falar esse nome. Propileno. Polipropileno. É claro que a prefeitura não tinha condições de comprar esses pallets. Então os funcionários fizeram uma noite do caldo verde.
Os próprios funcionários, a gente tem um que cozinha muito bem, fizemos uma noite do caldo verde, juntamos R$5.000 e compramos os pallets. Não dá para a gente ficar sentado esperando que a prefeitura venha aqui e faça tudo, né? São ações, quer dizer, desse comprometimento que você estava dizendo no bloco anterior, que fazem as coisas acontecerem de fato. A alimentação também 2 vezes ao dia ou como é que funciona? Não, a alimentação depende muito do cachorro. Tem cachorro que gosta de comer 1 vez por dia, tem cachorro que come 2 vezes por dia, tem cachorro que fica quer a comida lá, fica o dia inteiro com a comida lá, aí a gente briga, não deixa, começa a treinar ele porque ele está tomando conta da comida para arrumar briga com outro, então a gente já sabe, a gente já toma esse cuidado com eles. O importante é dizer que alimentação de primeira qualidade, eles comem ração premium, não é aquela porcaria que a gente vê em algumas cidades que eu tive a oportunidade de conhecer. Eles comem ração de qualidade. Os gatos, eliminamos ração colorida para gatos, que não entra ração colorida para gatos. Os gatos comem ração de qualidade e os cães também. Todas as rações são premium. Como é a tua relação com os protetores? Porque muitas cidades também guerra, têm né? guerra. Como é que funciona aqui? Olha, é maravilhosa. A gente tem muito orgulho de falar isso. Porque no começo era pau todo dia. E eu não... Como eu também tive desse lado, eu entendo, porque assim, qual é a referência que você tem de um centro de zoonose? Tem cidades aqui na Baixada Santista que o protetor não pode entrar. E se você tem as entidades, as protetoras, é claro que a grande maioria, existem algumas que não dá para conviver, existem pessoas que criticam a tudo e a todos 24 horas por dia. É verdade. Essas a gente elimina, esquece, ignora. Mas a grande maioria, todas as entidades são muito solidárias. Porque quando elas viram que a gente está do mesmo lado e a gente tem obrigação de oferecer, elas ajudam, porque são entidades e não tem obrigação. A obrigação é nossa, de oferecer isso. Então a gente tem uma parceria muito legal. Eu entendo quando elas falam, eu preciso de uma castração de emergência, porque eu doei o cachorro, eu quero doar castrado. Eu me viro, mas eu arrumo essa castração. Olha, eu tenho uma iniciativa que vocês começaram, é recente, mas que me pareceu uma saída muito boa, que é publicar no Diário Oficial, semanalmente, o perfil de alguns animais que estão para adoção. Começou recente, né, Leila? Começou. A gente, no dia dessa inauguração, eu fiz um agradecimento, assim, do fundo do coração, das secretarias que não teriam nada a ver com a gente e o envolvimento dessas secretarias com o trabalho. E isso é fruto dessa equipe, do que eles fazem. A Secretaria de Comunicação de Santos tem um grande envolvimento com o nosso trabalho e eu tenho uma grande boa vontade em divulgar. Então eles tiveram a ideia de tirar foto dos animais e ter uma página no Diário Oficial onde eles divulgam doação dos animais, né? E embaixo eles dão todos os pré-requisitos para doar, porque a gente é muito chato para doar. Se não existissem seres humanos que abandonam animais, eu não precisaria ter um centro de adoção. Eles não saem daqui para ter nada pior do que eles têm aqui. A gente costuma dizer assim, eu não faço caridade com animal. E chegando no local, tem um combinado. Ele já tem que ter, a pessoa já leva toda a documentação, carteira de vacinação, porque eles têm V10, e ela já leva uns 15 nomes de ração que ela pode escolher entre aqueles. Qualquer outra ração que não seja daquelas, a gente já diz que não adianta porque é ração de baixo nível. Ela já tem que estar com um pacote de 15 quilos de ração lá dentro, as vasilhinhas, mostrar para o fiscal que vai entregar onde o cachorro vai ficar, como é que ele vai ver, se chegou lá. Não bate com as informações dadas previamente, o animal nem desce do carro, ele volta. Enfim, o sonho, acho que de todos os não é protetores... um sonho, ainda tem muita coisa para fazer. Mas olha, é muito adiantado, assim, é nível 10. Do obrigada, que existe, mas a gente ainda acontece. sente que tem muita coisa que a gente está faltando arrumar, está faltando fazer, ainda tem muito problema, nada é perfeito. Eu gostaria de dizer que o problema das outras cidades são os mesmos que a nossa. A gente está aqui há uma semana, em uma semana todas as pessoas que vieram aqui na porta, com exceção de uma, vieram para deixar animal aqui. Então, esse problema existe em tudo quanto é lugar. É verdade. Né? Gente que não cria vínculos,
que eu acredito que são pessoas que não, depois de meses com o animal quer doar, eu acredito que essa pessoa tem um problema psiquiátrico forte, porque a gente cria vínculo até com o carro da gente. De qualquer forma, vocês estão muito avançados e fica aqui de exemplo, fica aqui de motivação para os gestores, para as cidades, assim, para que realmente, assim, ter que evoluir não é uma questão de querer, é necessário, gente, por favor, né? A gente está à disposição. Bom, você que nos acompanha sabe que hoje tem um fechamento muito legal. A gente vai fazer o sorteio, vocês estão lembrados, né? Sorteio dos tapetes para comedouro, tanto para gatinho quanto para cachorro. Então acompanha que você já vai ver agora o sortudo ou a sortuda desse super presente. Vamos ver? Muito bem, e chegou a hora do sorteio, todo mundo esperando, um monte de cartinha, um monte de e-mail, olha, muito legal a participação. Então a gente vai começar pelo, produção me ajuda? Vamos começar? Gato, então a gente vai começar pelo sorteio do tapete para comedouro para um gatinho. Vamos lá, então a logística aqui é só abrir, né, Ale? Ah, bom, vamos ver. Lembrando que se a pessoa for de São Caetano a gente entrega, se não for a pessoa retira na web. Ganhando o tapetinho para o gato, quem ganhou foi Juliana Bragueiroli. Juliana, parabéns, a produção vai entrar em contato com você e se você for aqui de São Caetano, a gente leva até a sua casa. Parabéns. Vamos agora, produção, tá aqui. Vamos agora para o cachorro. Cachorro sempre tem mais participantes. Vamos lá. Mexendo bem para depois ninguém brigar comigo. Vamos lá. Quem ganhou o kit, agora o tapete, perdão, do cachorro foi Laís Marinho. Laís Marinho é de São Caetano, ganhou um tapete, eles são lindos. Quero agradecer aqui, aproveitar para agradecer a Valéria Lobusco que nos cedeu esses kits para presenteá-los. Fica aqui também para vocês os contatos da Valéria. Quem gostou muito e quiser encomendar, fica aqui a dica. Parabéns para vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem, às 5h30 da tarde. Valeu! Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal.